Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus estamos aqui mais uma videoaula. E hoje a gente vai tratar um pouco sobre os livros apócrifos, né? Então esse tema é muito importante, né? Dentro do assunto aí bibliologia. A gente vai tentar aqui trazer para os irmãos as melhores definições sobre esta palavra, em que momento ela foi usada, né, dentro do cristianismo, principalmente qual o sentido que ela passou a ter, né? E a gente, é claro, vamos falar sobre os livros apócrifos aí também do Antigo Testamento. Os livros apócrifos, eles não existiram somente no período do Novo Testamento, mas também no período do Antigo Testamento. E se eles realmente foram reconhecidos em algum momento ou não, né? Então, atualmente, é muito comum a gente ouvir sobre esta palavra, principalmente em alguns documentários aí, né, que por conta de alguns escritos dessa natureza que foram descobertos, né? Mas o que será um livro apócrifo, né? E quais são os livros considerados apócrifos, né? Então, primeiro é importante a gente aí saber definir essa palavra apócrifo. Então, essa palavra apócrifo, ela tem uma origem no grego, né? Apócrifo, que significa oculto, que significa de difícil compreensão, que significa secreto, né? Aquilo que é misterioso. Então, esse é o sentido real e literal da palavra apócrifos, né? Então, esse termo aí, ele era usado para quê? Para apontar quais eram os livros de conteúdo misterioso, oculto, secreto, né? Então, quando se alguém utilizava essa palavra, aquele livro ali é um livro apócrifo, ou seja, é um livro que tem um conteúdo assim misterioso, né? Um conteúdo oculto, algo de secreto existe dentro dele, né? Então, esse era o sentido aí que pelo menos a princípio dessa palavra, né? Então, os cristãos aí do primeiro século, aí a partir do primeiro século, eles não utilizavam essa palavra, né? Esse termo aí, pela primeira vez, ele vai ser usado por quem, né? E em que período, né? No século III ou no século IV, né? No caso aí foi Irineu e Jerônimo, eles vão utilizar essa palavra. Eu acho que, se eu não me engano, Jerônimo foi a primeira pessoa a utilizar esse nome para se direcionar àqueles textos, aquelas escrituras, né, onde foi considerado escrituras não inspiradas por Deus, né? Ou seja, aquelas que não foram canonizadas, né? Então, com o passar do tempo, o sentido dessa palavra apócrifos aí, ela foi tendo outro sentido, foi agariando outro sentido, né? Qual foi o sentido? O sentido de esotérico. Por quê? Porque no período do Novo Testamento, a partir aí do primeiro século, né, os livros gnósticos, que foi considerado apócrifos aí também, né, por Jerônimo, ele tinha esse conteúdo esotérico, né? Então, os apócrifos aí que surgiram no Novo Testamento, no período do Novo Testamento, também eram livros esotéricos. O conteúdo deles também eram conteúdo esotéricos, né? Então, há livros apócrifos que surgiram tanto no período do Antigo Testamento, como também no período do Novo Testamento, né? Mesmo a maior parte dos judeus dos dias de Jesus já considerasse aí as escrituras do Antigo Testamento como palavra de Deus, inspirados, aquilo que veio de Deus, né, através dos profetas, né? Mas no meio deles, lá dos israelitas, né, havia alguns grupos religiosos que não davam a mesma credibilidade espiritual ou o mesmo valor espiritual a todos esses livros, né? Então, vemos aí o caso de uma seita, né, inclusive muito famosa no Novo Testamento, que eram os saduceus. Os saduceus eram o quê? Era um partido religioso, era um grupo de judeus que existia ainda nos dias de Jesus, né, que só considerava os livros de Moisés como
livros inspirados por Deus. Quais são os livros de Moisés? É aquele que ele escreveu. É o que nós chamamos de Pentateuco, que o judeu chama de a Torá ou a lei, né? Então, para os saduceus, os únicos livros que realmente veio de Deus para eles eram os escritos de Moisés, né? Então, os saduceus pensavam assim. E também tinham os judeus helenistas. Quem eram os judeus helenistas? Os judeus helenistas era aquele judeu que não vivia ali no território israelita, eram judeus de cultura grega, que geralmente moravam em países de cultura grega, né? Eles criam no mesmo cano do Antigo Testamento aí, só que proposto pela Igreja Católica, pela instituição religiosa chamada de Igreja Católica, né? Que o cano deles é diferente do nosso. Por quê? Porque neles estão aí os livros apócrifos, né, do Antigo Testamento, que surgiram no período do Antigo Testamento. Então, esses judeus aí, de cultura grega, eles não somente criam nos livros de Moisés, nos livros poéticos, nos livros dos profetas, nos livros históricos do Antigo Testamento, mas ele cria também em mais 7 livros, né, que também surgiu no período do Antigo Testamento e que a comunidade judaica nunca os considerou livros inspirados por Deus. Mas esse grupo de judeus helenistas, na visão deles, eram os livros inspirados também. Então vamos ver aqui os livros apócrifos do Antigo Testamento. Os livros apócrifos aí do Antigo Testamento, eles são encontrados aonde, né? Eles são encontrados na Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta, ela é uma versão do Antigo Testamento escrita em grego. Ela foi escrita no Egito, né? E ela foi escrita por 72 eruditos ou 72 anciãos judeus no idioma grego. E eles, né, acabaram que incorporando aí na Septuaginta, nessa versão aí, os livros apócrifos que foram escritos aí no período do Antigo Testamento. Não significava que a comunidade judaica tinha esses livros apócrifos como livros espirituais de cunho doutrinário, né, e etc. Não significava isso, né? Os livros apócrifos também é encontrado aonde? Na Bíblia Católica atual. A Bíblia Católica atual, ela traz esses livros. Em que momento ela incorporou esse livro no seu cano, né? A partir do ano de 1546, foi depois da Reforma Protestante, né? Em um concílio chamado Concílio de Trento, a Igreja Católica incorporou nas páginas do Antigo Testamento aí mais 7 livros que nós chamamos aí de livros apócrifos. Quais são esses livros? O que é que tem neles, né? É o que a gente vai ver. Então, quais são esses livros? Então, são aproximadamente 7 livros, né? Com alguns acréscimos. Temos o livro de Tobias, o livro de Judite, 1º e 2º Macabeus. Temos aí também o livro de Sabedoria, Eclesiástico, livro de Baruque e uns acréscimos, né, do livro de Daniel e do livro de Esté. Esses livros aí é o que nós chamamos hoje de livros apócrifos, né, que existe na Septuaginta e existe aí na Bíblia Católica atual, né? Então, por causa dos apócrifos, há uma diferença na quantidade de livros do Antigo Testamento nas Bíblias hebraica, protestante e católica, né? O que é a Bíblia hebraica? É a Bíblia dos judeus religiosos, que é composta do Antigo Testamento, ou seja, de Gênesis até Malaquia. Isso é o que a gente chama de Bíblia hebraica, né? E a Bíblia protestante é essa que nós utilizamos hoje, e a Bíblia católica é a que eles utilizam hoje. Então, qual a diferença entre elas em questão de número de livros, né? Então,
vimos aqui que a Bíblia hebraica, por exemplo, que é composta do Antigo Testamento, né? Quantos livros ela tem? 39 livros. Por quê? Porque os judeus religiosos, eles não incorporaram os livros apócrifos, tá certo? Que justamente a Bíblia protestante, que é a Bíblia utilizada por nós hoje, também tem 39 livros. Por que que a Bíblia hebraica, ou seja, em relação ao Antigo Testamento, tem 39 livros? Porque nós nunca consideramos os livros apócrifos como inspirados, por isso não foi colocado aí no volume do Antigo Testamento. Porém, na Bíblia católica, é encontrado aí no Antigo Testamento 46 livros. É uma diferença aí de 7 livros em relação ao Antigo Testamento usado pelos hebreus, né, pelos judeus e pelos evangélicos, né? E no Novo Testamento? No Novo Testamento, a única coisa que vai diferenciar é o judaísmo, porque o judaísmo eles não reconhecem os escritos do Novo Testamento, eles rejeitam 100%, né, os escritos do Novo Testamento, até porque eles não consideram Jesus como o Messias, o Filho de Deus, né, o Salvador. E na Bíblia evangélica é contado 27 livros, assim como na Bíblia católica. Então a gente observa-se aí a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica em relação aos livros é que há um acréscimo aí de 7 livros, né, dentro do conteúdo proposto na Bíblia católica. O que é que há nesses livros? O que é que há nesses livros chamados livros apócrifos? O que há são conflitos doutrinários, né? É justamente o que nós iremos tratar aqui. Não trouxe todos os conflitos doutrinários, mas aquilo que a gente considera assim, o mais importante, para que a gente já possa perceber o motivo pelo qual os eruditos aí não consideraram esses livros como inspirados por Deus, né? Então, no ano 400 depois de Cristo, aproximadamente, né, o famoso São Jerônimo, né, que foi o autor da Bíblia Vulgata, que é uma versão latina da Bíblia, né, ele desconsiderou os apócrifos, né, que foi introduzido aí na Septuaginta. Pode até encontrar os apócrifos aí na Vulgata, mas a ideia de Jerônimo não era dizer que esses livros eram inspirados, né? Eles servem para quê? A questão de conhecimento histórico, né? Mas ele desconsiderou a inspiração que alguns haviam colocado, né? Que inclusive a Septuaginta traz esses livros, né? Por quê? Porque ele vai compreender aquilo que hoje nós compreendemos, né? Que entre esses livros aí há um conflito doutrinário, né? Com os textos do Novo Testamento e até mesmo entre eles, né? Então, o que há de errado, doutrinariamente falando, nesses livros que levaram assim à rejeição da pessoa de Jerônimo, que também não foi somente Jerônimo que rejeitou eles, né? Os protestantes, de um modo geral, Lutero rejeitou, né? E não só, e vários outros antes de Lutero, né? O que a gente vai ver simplesmente problemas doutrinários, né? A gente não vai entrar nem na questão histórica desses livros, né? Autoria, escritura, idioma, não. A gente vai entrar na questão doutrinária, né? Então, o que é que a gente vai encontrar neles que foi merecedor de rejeição por essas pessoas, né? Então, vamos ao livro de Tobias, né? Então, no livro de Tobias, o que é que nós encontramos? No livro de Tobias, no capítulo 4, versículo de número 10, nós encontramos a seguinte referência: a esmola livra da morte e impede que se caia nas trevas. Então, esse texto aí do livro de Tobias, ele reflete o quê? Uma heresia. Por quê? Porque ele está colocando a ideia de dar esmola com a relação à salvação. Desde quando a obra de caridade livra alguém da morte e impede que alguém caia em trevas, né? A pessoa pode muito bem ser muito caridoso e viver em pecado, né? Viver numa vida totalmente dissoluta, né?
Isso aparentemente dá a ideia de salvação pelas obras, né? E isso vai contrariar o que? Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo de número 9, que diz que a salvação é pela graça, e isso veio por meio da fé, e não vem de nós, é dom de Deus, né? E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a gente já percebe aí um primeiro erro doutrinário, né? Outra coisa que nós encontramos é no capítulo 5, do versículo 4 até o versículo de número 6, onde esse capítulo aí, ele vai trazer uma referência, né, a um suposto anjo provindo de Deus. Seu nome, Rafael, né? Porém, quando a gente lê todos esses versículos aí no livro de Tobias, percebe-se que o Rafael, o anjo aí, ele mente, né? Tanto mente como ele é um herege. Por quê? Porque ele vai ensinar heresia aí a Tobias, né? O que é que ele vai fazer? O suposto anjo de Deus, ele vai ensinar a Tobias a fazer um tipo de feitiçaria. Com o quê? Com o fígado de um peixe, né? Ele vai alegar que esse ritual que era feito com o fígado do peixe expulsaria demônios, tiraria demônios, né? Se tivesse ali na sua residência, por exemplo. Então, nós percebemos aí um erro grave, né? Primeiro, os anjos de Deus não são mentirosos. Se esse anjo existiu e ele mentiu, ele não provinha de Deus. E nenhum anjo do Antigo Testamento ensina-se algum tipo de feitiçaria, algum tipo de superstição, de forma nenhuma. Se esse anjo realmente existiu e ensinou tal coisa, então ele não provém de Deus. Então, é muito complicado reconhecer o livro de Tobias como inspirado ou a palavra de Deus. Nós iremos ver aqui em relação ao livro de Judite, né? Até que nós encontramos aí no livro de Judite. No capítulo 1, versículo 5, diz o quê? Que Nabucodonosor reinou em Nínive. Isso é um problema? Por quê? Porque Nabucodonosor, ele reinou em Babilônia. Babilônia e Nínive eram duas cidades diferentes, né? Nós encontramos essa referência no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 6. Então, o livro de Judite está contrariando aí o livro das Crônicas. Então, já é uma contradição, já está descartado. No capítulo 2, versículo 4, diz que o general do exército de Nabucodonosor é uma pessoa chamada Holofernes, né? Isso é um problema. Por quê? Porque no livro de Jeremias, a partir do capítulo 39, é apontado aí quem era o general de Nabucodonosor, do exército de Nabucodonosor, que é o Nebuzaradã. Então, percebe-se aí os conflitos de informações, né? Erros graves aí nas informações. Ou seja, o livro de Judite está contrariando a um livro mais antigo do que ele, que é o próprio livro do profeta Jeremias. Outra coisa interessante é o capítulo 5 de Judite, versículo 12. Por quê? O autor vai dizer que os hebreus, quando estavam lá no Egito, eles foram expulsos do Egito por Faraó. Só que essa informação é totalmente errada. Porque quando a gente lê o livro do Êxodo, a gente percebe que o povo hebreu saiu fugido do Egito. Eles não foram expulsos. Não é à toa que o exército de Faraó foi em busca deles, né? Então, nota-se aí pelo menos 3 erros encontrados no livro de Judite. Logo, nós não podemos considerar esse livro como um livro inspirado por Deus. Agora a gente vai ver as contradições que nós encontramos tanto no livro do primeiro como do segundo Macabeus. Lembrando que esses Macabeus, ele era um povo judeu, realmente eles existiram, né, lá em Israel, num período interbíblico, né, entre o Antigo e o Novo Testamento. O que é que a gente vai encontrar nesses livros aí? Né? A gente vai encontrar
uma história, né? Uma história que infelizmente, por ser uma história meramente humana, né, vai existir alguns fatos aí que não vai condizer, erro do próprio historiador, né, e etc. Isso acontece porque não é um livro inspirado por Deus. Então, vimos aí no primeiro livro dos Macabeus, por exemplo, o capítulo 10 e o versículo 20, Jonathan é ungido a sumo sacerdote. Um cara chamado Jonathan, ele é ungido, consagrado aí a sumo sacerdote. Só que ele é consagrado por quem? Pelo ímpio. Uma pessoa que nem pertencia à comunidade israelita. Então ele vai lá e consagra a pessoa de Jonathan, né, a sumo sacerdote do Senhor. Aí, o que é que nós observamos aí? Que o escritor desse livro, ele não está condizendo com a realidade da lei. Por quê? Pois, de acordo com o que está registrado na lei de Moisés, em nenhum momento o ímpio poderia consagrar uma outra pessoa ao sumo sacerdócio. O sumo sacerdote, ou o próprio sacerdote, vinha de Levi, da descendência de Arão. Então, quem é que poderia fazer isso? Um levita descendente de Arão. O ímpio jamais poderia fazer isso. Então, isso é um erro grave que nós encontramos aí já no primeiro livro dos Macabeus, né? Ainda no primeiro livro de Macabeus, capítulo 12, o versículo 21, vai dar uma informação também totalmente assim, que vai contrário à história, né? Nunca se ouviu falar nisso, mas é registrado aí que os espartanos, né, que viviam lá na cidade de Esparta, né, eles eram irmãos dos judeus. Essa informação que o autor traz é uma informação totalmente assim desencontrada. Por quê? Porque dentro da história de Esparta não existe nenhum documento que traga essa informação, dizendo aí que os espartas são irmãos, né, são parentes aí próximos dos judeus. E dentro do documento judaico também não há também essa informação. Então é uma coisa totalmente aí complicada, né? Outra coisa interessante a gente vai notar é no capítulo 1, versículo 8 ao 10 e o versículo 16, que vai falar sobre a figura do Antíoco, né? Diz aí o texto que ele morreu de uma profunda tristeza, como se fosse uma espécie de depressão, né? O cara ficou altamente angustiado, né? E ele morreu. Mas, quando vai já para o segundo livro dos Macabeus, capítulo 1, versículo 16, o texto, que é o mesmo autor, vai dizer que esse mesmo Antíoco, né? Ele morreu brutalmente apedrejado. E depois de apedrejado, foi esquartejado. Então, a gente nota que os dois livros entram em contradição em relação às informações referente a uma pessoa, que é o Antíoco, né? Outro está no segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 38 ao 45, onde lá está registrado uma contradição, que diz que foi feito um sacrifício. Olha só essa informação aí. Foi feito um sacrifício expiatório, ou seja, envolve aí o perdão de pecados, né? Para que os judeus mortos fossem livres de sua culpa, né? Está escrito aí no versículo 46 isso. Esse texto deixa entender o quê? Que há uma chance para quem morre em pecados, né? Contrariando aí o que está escrito em Hebreus 9, 27, que diz que ao homem está ordenado a morrer uma vez e após isso segue seu juízo. Então esse grupo de judeus pecaram, morreram. Então o que é que a proposta dele? A proposta é fazer um sacrifício em prol das almas desses judeus que morreram, para que Deus oportunize eles lá onde eles estão, para que eles alcancem, né, o perdão de seus pecados. Então, é um texto totalmente assim contrário do que existe aí, pelo menos no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. Não há uma segunda oportunidade após a morte.
de forma nenhuma. Outro texto aí interessante também é o segundo livro de Macabeus, capítulo 14, né? E o versículo de número 37. Nesse texto aí traz a referência de um homem chamado Razias. E esse texto diz que ele é o pai dos judeus. E isso é um problema. Por quê? Quando se estuda a história dos judeus, nós notamos que os judeus ele tem um pai, ou seja, alguém deu origem aos judeus. Quem é essa figura? Essa figura ela é reconhecida por toda a comunidade judaica até os dias atuais como sendo a pessoa de Abraão, né? A pessoa de Abraão é o pai dos judeus e não esse suposto Razias, né? Então isso aí é uma contradição totalmente explícita, né? Agora nós iremos ver algumas contradições que nós encontramos aqui no livro de sabedoria, né? Suposto livro de sabedoria de Salomão. Quem escreveu afirma que é de Salomão a autoria, né? Mas o que é que a gente vai encontrar aí? No capítulo 2, no versículo 24, ele vai nos trazer uma informação estranha, né, ao texto de Gênesis. Por quê? Quando ele diz que a morte entrou no mundo por causa da inveja do demônio. Então, no capítulo 2, versículo 24, esse suposto livro aí de sabedoria de Salomão vai dizer que a morte entrou no mundo, ou seja, o ser humano passou a morrer por conta da inveja do diabo, né? O texto vai falar de demônio, mas é uma referência ao diabo. Bom, em Romanos capítulo 5, versículo 12, é claro em afirmar que a morte veio por causa do pecado. Adão e Eva pecaram, e por isso veio a morte. Não tem nada a ver, ou está relacionado, né, a uma suposta inveja do diabo. É uma contradição assim bem clara, né? No capítulo 14, versículo 9, diz o quê? Deus detesta igualmente o ímpio. Essa declaração aí no livro de sabedoria é um pouco complicada, né? Deus detesta o ímpio, que nós entendemos, Deus ele até abomina o pecado, detesta o pecado, né? Mas ele ama o ser humano. Ele não ama os nossos delitos, as nossas falhas, né? Mas ao mesmo tempo aí que esse texto fala isso, um outro texto, né, que é o capítulo 11, versículo 23 e 24, o autor ele vai informar que Deus ama a todos. Ou seja, em um momento, o autor vai dizer que Deus detesta o ímpio, mas em outro texto ele vai dizer que Deus ama a todos. Então, o que a gente percebe? Uma contrariedade aí, ou uma contradição do escritor desse livro, aí, que com certeza não foi Salomão. Esses conflitos aí que existem, né, nessas referências aí, mostra o quê? Que o autor, não somente desse livro, mas dos outros também, não foram direcionados ou inspirados aí por Deus, né? Um outro livro aí é o livro de Eclesiástico, né? O que é que a gente vai ver nesse livro aí? Quais são as contradições que podemos encontrar neles, né? Capítulo 3, versículo 14 ao 16, o autor ele vai dizer que os pecados do filho, ou seja, de uma pessoa, de um filho comum, né, pode ser reparado, ou seja, perdoado, de acordo com a assistência dele aí feita em relação ao seu pai. Então, o que é que o texto está dizendo? O texto ele está dando uma ideia aí de salvação pelas obras de caridade, né? Contrariando aí Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Ninguém é salvo por praticar nada. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da nossa fé, e não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então, segundo esse texto aí de Eclesiástico, o menino, o rapaz, o jovem, lá, o filho, se ele prestar socorro ao seu pai que está sofrendo, né, ele pode ter os seus pecados aí perdoados, né? De forma nenhuma comunga com o que a Escritura diz, né?
Outro problema aí é o capítulo 12. O capítulo 12 desse livro é chamado Eclesiástico, nos versículos 4, 5 e 7, diz assim: não ajudes o pecador, não dê nada ao ímpio, recuse-lhe o pão. Olha só, né? Esse suposto livro aí, que segundo ele, segundo o autor, é de Salomão também, né? Mas os textos citados, todos eles vão entrar em contradição com o que está escrito no livro de Eclesiastes aí, que é o livro que nós temos nas nossas Bíblias, né? Capítulo 11 de Eclesiastes, versículo 1 e 2, diz o quê? Lança o teu pão sobre as águas, reparte com 7 e ainda até com 8, né? Então, em nenhum momento Salomão vai orientar ou vai aconselhar a não ajudar o seu próximo, seja ele um pecador, um ímpio ou não. Então, o livro de Eclesiástico, ele entra em contradição com o próprio livro de Eclesiastes. No capítulo 46, versículo 23, o autor ele enfatiza que Samuel, o profeta, aqui já entra a ideia de espiritismo, né? Depois de morto, ainda profetizou a Saul. Então, isso é uma referência ao primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 15, né? Então, o livro de Eclesiástico ele está se valendo dessa referência bíblica e está jogando aí para os seus leitores, né, que aquele suposto espírito que apareceu para Médio era o profeta Samuel, do qual veio profetizar para Saul. Só que, quando a gente faz uma análise mais profunda e mais detalhada, tanto do primeiro livro de Samuel, capítulo 28, como o segundo livro de Samuel, nós vamos perceber que aquele espírito não é a pessoa de Samuel. Então, o autor desse livro aí, Eclesiástico, né, ele está, na realidade, fundamentando aí a ideia espírita, né, daquela ideia do indivíduo morrer e conseguir voltar numa forma espiritual e se comunicar com os vivos, né? Mas, na realidade, ali não era Samuel, só a gente fazer uma análise da suposta profecia lá que foi feita, né? Que a gente vai perceber que não é Samuel. Primeiro, as profecias foram erradas, né? Ele diz que Saul ia morrer pelas mãos dos filisteus e toda a família dele, e isso não aconteceu. Ele se suicidou e nem todos os seus filhos morreram, né? Então a gente percebe que a profecia não foi direcionada como verdade, né? Mas se não foi verdade, então não era Samuel. Mas o autor aí está entrando em contradição. E no texto do capítulo 48, versículo 14, né? O autor afirma algo absurdo. Qual o absurdo que ele vai afirmar? Esse absurdo está em relação ao profeta Eliseu, né? Ele vai dizer o quê? Nada houve que o pudesse vencer. Seu corpo, está falando do corpo de Eliseu, mesmo depois da morte, fez profecias. Olha só esse absurdo, né? Esse autor está dizendo que Eliseu, o corpo dele morto, fez profecias. Não, de maneira nenhuma. O que é que a gente vai encontrar? No segundo livro dos Reis, capítulo 13, a gente vai encontrar o quê? O corpo de Eliseu morto, seus restos mortais, e um corpo morto que cai em cima desses restos mortais. O que é que vai acontecer? Esse morto, esse cadáver, vai ressuscitar ao tocar nos restos mortais do profeta Eliseu. Mas em nenhum momento Eliseu vai profetizar algo, de forma nenhuma. Então o que é que nós percebemos? Nós percebemos mais um conflito, mais uma contradição em relação a alguns textos aí do Antigo Testamento. Logo nós concluímos que esses livros aí realmente são apócrifos, são espúrios, né?
não tem nada a ver com uma inspiração de Deus, logo não provém de Deus, mas do coração de cada autor que os escreveram. E aqui a gente encerra essa nossa videoaula. Eu espero que você tenha compreendido a nossa aula. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.